No dia 1º de abril de 2014, duas jovens deram início a uma trilha, conhecida como El Pianista, no Panamá. Chris Creamers e Lisanne Froome eram estudantes e escolheram o local para uma visita. Elas pareciam aproveitar a viagem até que aproximadamente às 11 horas daquele dia, as amigas entraram na floresta. No dia seguinte, elas deveriam participar de uma atividade junto a um grupo de turistas, mas elas não apareceram. Sem conseguir contato via celular, os familiares de ambas chegaram ao Panamá, acompanhados pela polícia, com cães farejadores e equipes de busca. Decididos a mover cada galho daquele lugar para encontrar as jovens, os familiares gritavam em meio à floresta, cuja única resposta era o silêncio. No dia 15 de março de 2014, Chris Creamers, de 21 anos, e Lisanne Froome, de 22, entraram em um avião que as levariam da Holanda em direção à Costa Rica. A amizade entre as estudantes deu início quando se conheceram no trabalho em uma lanchonete. Nascida em 9 de agosto de 1992, Chris foi descrita como uma jovem criativa, responsável e com muita facilidade em fazer novas amizades. Lisanne nasceu em 24 de setembro de 1991 e era conhecida por seu otimismo e paixão pelo vôlei. Ela tinha planos de se tornar uma jogadora profissional e conheceu Chris na mesma lanchonete que trabalhava. Ambas cresceram em lares muito saudáveis e levavam uma vida considerada normal. Lisanne era formada em psicologia aplicada, que seria a utilização dos dados da psicologia na solução de problemas práticos. Esse estudo apresenta como principal objetivo a resposta às necessidades da sociedade em sua estrutura como um todo. Chris tinha acabado de se formar em educação social, com foco em educação artística. Esse profissional tem como objetivo o desenvolvimento de atividades educativas, culturais e sociais que visam a inclusão e a melhoria da qualidade de vida desses indivíduos, bem como a promoção da cidadania e o exercício da autonomia. Chris e Lisanne rapidamente se tornaram amigas e decidiram morar juntas para dividir o aluguel. Ao longo de quase um ano, elas juntaram dinheiro e planejaram essa viagem ao Panamá. Além do turismo, elas também esperavam aprender um pouco de espanhol e ajudar como voluntárias em atividades recreativas, principalmente voltadas para crianças. Essa viagem deveria durar 6 semanas e supostamente seria um presente de graduação para ambas. Foram essas jovens que se despediram de seus pais no aeroporto antes de embarcar no avião e deixar a Holanda. Era impossível saber na época, mas aquele seria o último abraço que dariam em suas filhas. E muito em breve, essa viagem ficaria mundialmente conhecida da pior forma possível. O avião pousou na Costa Rica e de lá elas viajaram para a cidade de Bocas del Toro, no Panamá. Em seguida, um barco as levou até Isla Colón, onde Chris e Lisanne permaneceram por 2 semanas. Esse é um lugar paradisíaco, com lindas praias que servem de cenário para muitos turistas. As amigas pareciam aproveitar ao máximo aquela tão sonhada viagem e conseguiram aprender um pouco de espanhol nessas primeiras semanas. Durante aquele ano, no qual se preparavam para essa viagem, Chris e Lisanne acumularam brinquedos e dinheiro dados por amigos e familiares que seriam entregues para as crianças no Panamá. De Isla Colón, elas seguiram para o destino final de sua viagem, uma pequena cidade nas montanhas da província de Chiriquí. Elas chegaram a esse local no dia 29 de março e tinham conseguido vagas como voluntárias em uma escola, que usariam como residência temporária. A confirmação das vagas chegou no dia 26 via e-mail, mas por algum erro de agenda, Chris e Lisanne foram impedidas de morar ou ajudar na escola naquela semana. Frustradas, as jovens comunicaram seus pais via mensagem de que, infelizmente, o trabalho voluntário não seria possível naquela semana. Sem um lugar para ficar e com poucos recursos, elas seguiram até o subúrbio daquela pequena cidade. E lá conheceram uma mulher de nome Miriam Guerra. Com uma casa adjacente à sua, ela estava acostumada a receber e abrigar estudantes de outros países, e acolheu ambas Chris e Lisanne. Apesar da barreira de linguagem, as amigas conseguiram se comunicar com Miriam, que se lembra de jovens animadas, felizes e cheias de energia. Chris e Lisanne tinham mais uma semana livre antes de começar na escola como voluntárias e pediram para Miriam por dicas de locais e atividades que pudessem preencher aqueles dias. Entre caminhadas e trilhas, ambas tiraram uma grande quantidade de fotos enquanto aproveitavam a melhor viagem de suas vidas.
Pelo menos até aquele momento, já que tudo mudaria na próxima terça-feira. No dia 1º de abril de 2014, ainda na parte da manhã, Chris e Lisanne tentavam decidir o que fazer. Elas tinham combinado algumas atividades com um guia turístico local para o dia seguinte, mas o dia 1º estava livre. E desperdiçar tempo não seria algo que elas fariam. Aproximadamente às 11 horas, elas então decidiram que fariam uma trilha conhecida como El Pianista. Seu início acontece a pouco mais de 4 km de um restaurante e é aconselhável apenas para pessoas com algum nível de preparo físico. Apesar de um guia ser extremamente indicado, principalmente após a tragédia de Chris e Lisanne, sua presença não é obrigatória. Essa trilha percorre um caminho de aproximadamente 600 metros com alguns desafios naturais no caminho, como subidas muito íngremes, pontes estreitas e grandes rochas. Um aventureiro médio pode levar até 4 horas para completar a trilha, e o encontro com outras pessoas no caminho não é muito comum. Como esse é um trajeto que exige um pouco mais de preparo, ele não costuma ser a primeira opção dos turistas. Essa trilha leva o sujeito por uma floresta bastante densa, repleta de insetos, cobras e animais de pequeno e médio porte. Galhos geralmente são utilizados para agredir o solo, cuja reverberação é notada por certos animais, evitando o confronto, além de também servirem como apoio. No mapa, essa trilha parece uma linha reta, mas ainda assim, o acompanhamento de um guia se faz necessário. Mesmo para pessoas experientes, é muito fácil ficar desorientado em meia floresta, e um simples passo para o lado errado pode levar o sujeito para o completo desconhecido. Chris e Lisanne praticavam atividades físicas e se sentiam preparadas para realizar a trilha. Elas optaram por iniciar o percurso sem um guia e entraram na floresta sozinhas, no dia 1º de abril de 2014, aproximadamente às 11 horas da manhã. Sabemos disso porque nos celulares das jovens essas fotos foram encontradas, tiradas no início da trilha nesse horário. E agora, duas coisas estranhas aconteceram. Segundo um taxista, ele teria levado as jovens até o local aproximadamente às 13 horas e 30 minutos. Uma informação que não pode ser verdadeira, visto que os dados das fotos tiradas colocam ambas na trilha às 11 horas da manhã. O mais provável é que esse homem tenha se enganado no horário, ainda que isso o tenha transformado em suspeito para algumas pessoas. O segundo evento estranho seriam algumas fontes que diziam que as jovens entraram na trilha acompanhados por um cachorro, de nome Blue. Esse animal pertenceria ao proprietário do restaurante ali perto e teria retornado sozinho mais tarde, sem as garotas. Essa informação nunca foi confirmada e é utilizada para sustentar teorias que veremos mais pra frente. De qualquer forma, elas deveriam retornar em algumas horas, mas infelizmente isso nunca aconteceu. Já ao fim da tarde, Miriam, a mulher que abrigou as jovens, percebeu que elas ainda não tinham voltado. Ela pensou em avisar as autoridades, mas como eram jovens, talvez tivessem ido de lá para outro lugar. Certa de que apareceriam pela manhã, essa mulher foi dormir. No dia seguinte, para a surpresa de Miriam, Chris e Lisanne não tinham voltado. Elas falharam em aparecer para a atividade com o guia turístico e Miriam ficou preocupada. Ambas as moças se comunicavam frequentemente com seus familiares, enviando fotos e mensagens todos os dias. E quando essa comunicação foi cortada, os pais de ambas também ficaram preocupados. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu em seguida com Chris e Lisanne, e por isso trabalharemos apenas com suposições. De dia, em uma trilha aparentemente reta, pode ser muito fácil menosprezar a facilidade com a qual uma pessoa pode se perder em meia floresta. Talvez procurando pelo melhor cenário ou ângulos para fotos, as amigas não perceberam que em algum momento deixaram a trilha, e quando se deram conta, já era tarde demais. A selva apresenta inúmeros perigos e desafios que não são considerados pela maioria das pessoas. Dependendo do ambiente, o simples fato de fazer barulho já pode significar a aproximação de algum predador. No caso específico da trilha El Pianista, o terreno íngreme, forrado com raízes, buracos e galhos, pode se tornar um perigo constante. Assim que perceberam que estavam perdidas e fora da trilha, muito provavelmente Chris e Lisanne entraram em pânico. Elas não tinham conhecimento sobre navegação em mata fechada, não faziam ideia da extensão daquela floresta e também não tinham experiência em cenários que exigiam habilidades de sobrevivência. O desespero que arrastou aquelas mulheres por entre as árvores, enquanto a luz do dia desaparecia, pode ter tirado o foco de que o solo era um terrível inimigo. Torcer um pé ou se acidentar de alguma forma em ambientes como esse é mais fácil do que se imagina, o que apenas piora quando o indivíduo está em pânico.
e ficar incapacitado é a pior das opções em um cenário como esse. No dia 2 de abril, Miriam foi até as autoridades locais, que entraram em contato com a escola que deveria receber as jovens. No dia 3, quando elas ainda estavam desaparecidas, seus familiares já estavam desesperados quando foram contactados pela polícia. Eles então viajaram para lá e as buscas começaram. O sinal de celular é praticamente inexistente naquela trilha, e nenhuma das ligações e mensagens enviadas para Chris e Lisanne tiveram resposta. Cães farejadores, guias experientes e policiais exploraram toda a trilha, mas sem sinal das jovens. Desesperados, os familiares chegaram ao dia 6 de abril ainda sem informação sobre as moças. Uma recompensa no valor de $30.000 foi colocada pelos familiares, mas infelizmente ninguém parecia capaz de encontrar as amigas. Chris e Lisanne tinham simplesmente desaparecido. De todas as opções possíveis, a que as jovens ainda estivessem vivas era a mais remota, e ainda assim a mais esperada pelos familiares. 10 semanas se passaram e as autoridades encerraram as buscas. Encontrar os corpos daquelas jovens em meio à densa floresta parecia impossível, até que uma mulher chegou à delegacia local carregando uma mochila. Ela tinha encontrado esse item próximo a um rio, que ficava a aproximadamente 8 quilômetros da trilha El Pianista. Aquela mochila azul foi identificada como sendo de Lisanne, trazendo alguma esperança para os agentes de que o caso seria resolvido. Essa mulher que encontrou a mochila esteve no mesmo local no dia anterior, e segundo ela, o item não estava lá. Informação essa que abre para duas hipóteses. Ou a mochila foi carregada para lá pelo rio naquele dia, ou essa mulher encontrou a mochila, levou para casa e descobriu apenas dias depois do que se tratava. E como é de costume para este caso, os policiais notaram algo de estranho. Dentro daquela mochila estava uma garrafa d'água, 2 sutiãs dobrados, 2 óculos escuros, um cartão de convênio médico que pertencia a Chris, um passaporte que pertencia a Lisanne, 2 celulares, uma câmera digital, uma pequena quantia em dinheiro e alguns lanches rápidos. Mas antes de lerem a história contada por esses objetos, os agentes notaram mais uma coisa. A mochila, assim como os pertences, estavam secos, e segundo algumas fontes, não havia sinais de terra ou sujeira no exterior da mochila. Esse item permaneceu naquela floresta úmida por mais de 70 dias, e foi localizado próximo a um rio. Encontrar aquele item limpo e seus pertences secos era no mínimo estranho. A hipótese mais trabalhada é de que essa mochila tenha sido encontrada na floresta e levada por outra pessoa, que após verificar o nome no passaporte, percebeu que se tratava das garotas desaparecidas. Em seguida, essa pessoa teria devolvido o item para a polícia, ocultando o fato de tê-lo furtado a princípio. Não fica claro se a investigação procurou por digitais nos itens encontrados, mas ao que tudo indica, essa mulher que levou a mochila até a delegacia não se transformou em uma suspeita. De volta aos itens encontrados, algumas coisas pareciam estranhas. Elas deveriam ter ao menos 2 garrafas d'água, uma para cada uma. E ainda que tenham consumido a outra, não faria sentido descartar a embalagem em um cenário de sobrevivência. Encontrar a garrafa ainda com água e comida na mochila indicava que as jovens não tinham morrido de fome ou sede, e que não sobreviveram por muitos dias. Os outros itens são autoexplicativos, e os documentos foram provavelmente escolhidos de forma aleatória, para a identificação caso necessário. Mas o estranho mesmo eram os itens que não estavam lá. Segundo Miriam, Chris e Lisanne tinham levado também uma bússola, uma faca e as chaves de sua casa. Nenhum desses itens nunca foram encontrados. É impossível saber se eles foram subtraídos da mochila antes de ser entregue à polícia ou se eles caíram em algum momento enquanto as jovens caminhavam perdidas. A atenção, então, se voltou aos aparelhos celulares e câmera que deram aos agentes uma possível descrição dos eventos. Chris carregava consigo um iPhone 4, enquanto Lisanne portava um Samsung Galaxy S3. No dia 1º de abril, às 16h39, o celular de Chris tentou fazer uma ligação para o número 112, que seria a emergência, mas não conseguiu completar a chamada. Essa primeira tentativa de contato indica que nesse horário elas já estavam perdidas, ainda que não seja possível saber há quanto tempo. Às 16h51, foi o celular de Lisanne que tentou ligar para a emergência, mas também não teve sucesso. A noite adiciona ainda mais perigos em uma floresta densa como aquela, e se a navegação já é difícil durante o dia, no escuro se torna praticamente impossível.
Porém, não há como dizer se elas encontraram um local para dormir ou se continuaram procurando pela saída. Nenhum dos aparelhos realizou nenhuma outra tentativa pelo resto do dia. No dia 2, às 6 horas e 58 minutos da manhã, o celular de Elysen tentou ligar para a emergência, mas não teve sucesso. Às 8 horas e 14 minutos, foi a vez de Chris realizar a tentativa, também sem sucesso. Um print screen foi tirado da tela nesse momento, provavelmente por acidente, resultado de alguém já em pânico. 2 novas tentativas foram feitas pelo celular de Elysen, uma para a emergência e outra para a polícia. Às 13 horas e 50 minutos, o mesmo aparelho procurou por sinal. E procurar por sinal significa que a tela está acesa, por acidente ou não. Mesmo tendo apenas as informações por texto, é possível dizer que o segundo dia foi tomado pelo pânico, quando as garotas perceberam que não sobreviveriam por mais muito tempo. E nesse momento, as buscas ainda nem tinham começado. Às 16 horas e 19 minutos, o celular de Elysen procurou por sinal novamente, e ficou ligado durante toda a noite, na esperança de conseguir se conectar à rede, o que infelizmente não aconteceu. No dia 3, às 7h36, esse aparelho foi desligado, possivelmente por conta da quantidade de bateria gasta. O celular de Chris fez mais uma tentativa de ligação e procurou por sinal outras 2 vezes naquele dia. Nas primeiras horas do dia 4, o aparelho de Elysen tentou se conectar à rede outras 2 vezes, até que a bateria foi esgotada. Essa foi a última atividade desse celular. Pelos próximos dias, o iPhone de Chris procurou por sinal diversas vezes, mas a partir do dia 5, o PIN de acesso não foi colocado, ou foi digitado errado, o que pode significar 2 coisas. Ou elas estavam monitorando o sinal sem desbloquear o celular, ou nesse momento, quem usava o aparelho era Elysen, que possivelmente não tinha senha. Fosse porque sua amiga já estava morta, incapacitada, ou apavorada demais para realizar essa ação. E agora, talvez aconteça o evento mais misterioso de todo o caso. Do dia 7 ao dia 10, o celular de Chris permaneceu desligado e não realizou nenhuma atividade. Uma quebra de comportamento para alguém que precisava sair daquela situação o mais rápido possível. Foi apenas no dia 11 de abril que esse aparelho procurou o sinal novamente, às 10h51, para ser desligado às 13h05 pela última vez, restando 22% de bateria. Toda essa descrição conta uma história agoniante de 2 jovens perdidas em meio à floresta. E as fotos encontradas nas câmeras e celulares seriam ainda mais perturbadoras. Apenas pela câmera digital, 133 fotos foram tiradas, e algumas delas estavam corrompidas, o que mais uma vez deixa aberto a interpretação. É improvável que alguém tenha apagado essas fotos e deixado as outras para depois devolver a câmera para a mochila, ainda que seja uma das teorias. Outra hipótese é que os dados tenham sido danificados em uma possível queda ou colisão. De qualquer forma, as primeiras fotos são bastante normais, mostrando ambas em diferentes lugares da trilha. Porém, as fotos felizes param de aparecer após as 14 horas, dando lugar a imagens no mínimo estranhas. Essa câmera permaneceu desligada ao longo de 7 dias, e assim que foi utilizada novamente, tirou mais de 90 fotos em menos de 3 horas. Isso aconteceu entre 1 e 4 horas da manhã. As fotos parecem aleatórias, sem focar em nada em específico. A polícia acredita que o flash da câmera estava sendo utilizado para dar alguma visibilidade à noite, ou assustar algum animal. São imagens perturbadoras por algum motivo que retratam a ameaça invisível da natureza. E é difícil dizer o que é pior, se é encontrar algo no flash ou não. São imagens com uma perspectiva estranha, desorientada e aparentemente nenhuma delas tirada em movimento. É impossível dizer se a pessoa estava em pé ou sentada, e para onde exatamente apontava a câmera. Muitas dessas fotos também foram tiradas para o céu, indicando que ao menos uma delas estivesse usando o flash para tentar sinalizar sua posição para uma possível equipe de busca. Entre todas essas fotos, uma totalmente diferente chamou a atenção. Algumas pessoas dizem que essa seria a parte de trás da cabeça de Chris, enquanto outras afirmam que se trata de uma peruca. Outros vão além e dizem enxergar um olho no lado esquerdo por entre os fios. O mais provável é que essa seja de fato a cabeça de Chris, e a foto tenha sido tirada por acidente. Observando as imagens em ordem cronológica, visto que a máquina adiciona data e horário em cada uma delas, a polícia conseguiu uma informação importante.
Alguns especialistas naquela trilha puderam perceber que durante as primeiras fotos, as jovens chegaram ao fim da trilha, porém continuaram andando, ao invés de voltar. E ao passar do fim da trilha, talvez em busca de novas fotos, elas ficaram desorientadas pela densa mata e se perderam. Hoje, nesse local, existe um grande aviso sobre esse ser o fim da trilha, para que o mesmo não se repita. Mas na época, esse sinal não existia. Agora, com um ponto de partida, novos grupos de busca foram montados e seguiram em direção à floresta. A polícia já tinha certeza de que ambas estavam mortas, mas os corpos ainda precisavam ser encontrados. No dia 19 de junho de 2014, os restos mortais de Chris Screamers e Lisanne Froome foram localizados não muito longe do rio, onde a mochila foi encontrada. Em um estágio já muito avançado de decomposição, os corpos foram encontrados em uma disposição muito caótica, quase como se tivessem sido esquartejados ou vilipendiados de alguma forma. Porém, como ficaram expostos à natureza, é impossível dizer com certeza. Entretanto, outros dois pontos estranhos se destacaram. O pé esquerdo de Lisanne foi encontrado ainda dentro do tênis, desconectado da perna. Sem sangue no calçado, acredita-se que ele tenha caído durante a decomposição ou sido removido após a morte. O tênis ainda estava amarrado e é um ponto que causa certa discussão neste caso. Por conta de ser um ambiente muito úmido, algumas pessoas dizem que ela deveria ter tirado o tênis após alguns dias, para evitar bolhas e ferimentos nos pés, enquanto outros dizem que caminhar pela floresta descalço pode ser ainda pior. Próximo ao tênis, um pedaço de pele de Lisanne também foi encontrado, enrolado como se fosse uma bola. O segundo ponto estranho foi a metade de uma pelvis, que pertencia a Chris. Diferente dos restos de Lisanne, seus ossos estavam limpos, sem tecidos, apesar de também danificados pelo tempo e ambiente. Ao todo, foram aproximadamente 30 ossos encontrados, e após comparação, foram identificados como sendo os corpos de Chris e Lisanne. E para o que aconteceu, existem 3 principais teorias. A primeira é de que as jovens teriam sido encontradas por um grupo de canibais. Isso explicaria o estado no qual os corpos foram encontrados, porém, nenhum outro relato parecido foi reportado naquele lugar. Os moradores locais também dizem não ter ciência da existência de tal tribo. A segunda teoria seria de que as jovens foram encontradas por um assassino em série. Teria sido ele quem teria pego o celular de Chris e falhado ao tentar descobrir a senha. Esse suposto criminoso usaria aquela área para ocultar seus crimes e teria topado com as jovens no processo, o que não explica as fotos estranhas tiradas, mas nos leva de volta à informação sobre o cachorro. O suposto animal, de nome Blue, teria sido devolvido à civilização por esse criminoso, que por algum motivo pouparia a vida do cachorro. Ponto esse que não faz muito sentido. Esse cão não aparece em nenhuma foto e provavelmente essa informação seja apenas parte do ruído que envolve esse caso. A teoria que parece mais coerente é a seguinte: Chris e Lisanne passaram do fim da trilha e se perderam em meia mata. Elas tentaram conseguir ajuda nos primeiros dias, mas não tiveram sucesso. Em meio ao pânico e desespero, Chris teria se acidentado de alguma forma, fosse por queda ou torção. Incapacitada, ela teria morrido nesse dia ou permanecido próximo ao rio, enquanto sua amiga foi buscar por ajuda. Por qualquer um dos motivos, quem passou a usar o celular após esse dia foi Lisanne, que não sabia a senha. Mesmo com o aparelho bloqueado, ainda é possível realizar chamadas para número de emergência, mas se lembrando disso ou não, ela tentou acessar o aparelho. Lisanne possivelmente ficou desacordada do dia 7 ao dia 10 por algum trauma ou acidente e faleceu no dia 11, após desligar o celular pela última vez. Infelizmente, pelo avançado estágio de decomposição, foi impossível dizer a causa da morte ou mesmo o dia. Suscetíveis a infecções, traumas, cortes e uma série de outros perigos, o mais provável é que ambas tenham morrido por exposição à natureza, o que é igualmente trágico. A foto do cabelo de Chris pode ter sido tirada caso Lisanne tenha permanecido com ela, fosse para esperar por ajuda, ou caso tenha se acidentado junto. E como já estava desorientada, em meio ao escuro, a foto ficou dessa forma. O único ponto que não é explicado por essa teoria seriam os ossos limpos de Chris, como se toda a carne tivesse sido removida por alguém. Por conta da exposição ou não, nenhum material genético ou digital foi coletado dos restos mortais, e as roupas foram encontradas em meio a eles. Atualmente, existe um memorial feito para as duas amigas naquele local. Além de ser um sinal de respeito e pesar, ele também lembra a importância de sempre escolher um bom guia para atividades como essa.
A natureza não tem sentimentos e pode ser muito mais perigosa do que parece. Qualquer que seja a sequência de eventos, essa foi uma tragédia terrível que encerrou a vida de duas jovens cheias de planos e sonhos. E parte do terror que elas passaram em meio à escuridão pode ser sentido através dessas fotos, sem perspectiva, foco ou esperança. Chris Creamers e Lisanne Froome, de 21 e 22 anos, faleceram por causas desconhecidas. Seus corpos foram encontrados em uma floresta no Panamá no dia 19 de junho de 2014.